convido você a abrir comigo esta, que é a palavra do Senhor, livro de Ruth, capítulo 1, depois do livro de Juízes. Ruth é uma literatura fantástica que trabalha a temática da providência de Deus, um assunto tão conhecido, tão falado, mas tão pouco compreendido, porque a gente conhece a providência de Deus, que exime os seus filhos de enfrentarem problemas e lutas. A gente gosta de ouvir sobre a providência de Deus, que diz que Deus vai nos proteger, vai nos acariciar com cuidados e vai nos livrar de situações constrangedoras. Mas a gente tem muita dificuldade em conhecer a providência de Deus, conforme revelada na palavra, que afirma que situações dolorosas, vez ou outra, virão sobre nossas vidas e que virão a mando de Deus para provocar um benefício grande em nossas vidas. A providência, conforme revelada nas Escrituras, nos atesta que, inclusive, Deus usa situações dolorosas para gerar um fim proveitoso em nossas vidas. E o livro de Ruth é um livro que fala de calamidade e como Deus está atuando em histórias particulares com seus dramas, suas dores, suas perdas, para promover um bem muito maior. Como é importante a gente conhecer sobre essa providência revelada nas Escrituras. Nos tempos que vivemos, a teologia da prosperidade não traz orientação e consolo para a sua vida. Nos tempos que vivemos, os coaches não podem te ajudar muito, especialmente os que promovem a autoajuda nos púlpitos. Mas em tempos como esses, a providência soberana e soberania de Deus podem dar respostas e, além delas, encher seu coração de esperança, de orientação e renovar a vida em você. Então, Ruth, capítulo 1, nos diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. O texto diz que este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois, morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e também comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor, preste atenção nessa expressão, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la,
porque aonde quer que você for eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres de Belém perguntavam: essa não é Noemi? Porém, ela lhes disse: não me chamem de Noemi, mas de Mara. Preste atenção de novo no que ela diz: porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Queridos, nós vivemos dias onde facilmente o desespero toma conta do nosso coração, uma onda de pessimismo, porque as notícias vão de mal a pior. O executivo do nosso país não se entende com o judiciário, que há muito tempo não se entende com o legislativo. Vivemos uma crise política gravíssima, uma crise de saúde sem precedentes, uma crise econômica intensa. Já temos aí a possibilidade de quase 1 milhão de pequenas empresas sendo fechadas, trazendo aí milhões de famílias desempregadas, com a possibilidade da fome já rondando muitos lares do nosso país e no mundo todo, em vários países, a fome sendo real. A calamidade é sim uma realidade para a vida de todos nós. Nós não podemos alimentar vãs esperanças de que quando terminarmos um dia, esse dia terminará com o final da Disney, com os contos das princesas. Quando nós chegamos ao final de um dia, a gente percebe que a realidade muitas vezes é dura, é cruel, e nós precisamos estar preparados para enfrentá-la com a visão da eternidade, com a visão que Deus intenciona que tenhamos. Se nós formos escapistas, se nós tivermos uma teologia superficial, e se o nosso coração for moldado pelos pressupostos da nossa época, eu e você somos grandes candidatos a nos entregar ao desespero. Esse texto relata a história dramática de uma família que passa pelo vale sombrio da calamidade. Nós estamos diante de um livro que acontece no período do reinado dos juízes. Se você fechou, mantenha aberto, por favor, o livro de Ruth, capítulo 1, e note como começa o livro: nos dias em que os juízes julgavam. Essa expressão é muito importante porque ela não visa simplesmente nos mostrar o período da escrita do livro de Ruth, mas nos informar que essa família vivia momentos dramáticos. O período dos juízes era um momento de grandes incertezas. Israel vivia uma grande crise econômica, uma severa crise política, uma intensa crise religiosa. O período dos juízes durou na história de Israel de 250 a 300 anos. Quando o povo de Deus entra na terra prometida, sob o comando do líder Josué, eles tomam posse da maior parte daquilo que Deus lhes tinha prometido. Josué morre, e o povo agora está sem uma liderança central. Antes eles tinham Moisés, depois tinham Josué, e agora eles não têm uma liderança central. E a primeira coisa que o povo faz é desobedecer a palavra de Deus. Eles se misturam com as nações vizinhas, e na medida em que eles se misturam com as nações vizinhas e deixam de andar com Deus, Deus derrama sua ira sobre seu povo. Deus levanta nações ímpias, pagãs. Essas nações oprimem o povo de Israel. O povo de Israel geme sob a opressão dessas nações, se arrepende de seus pecados, volta-se para Deus,
Deus então levanta um mediador, um juiz, Débora, Sansão, Gideão, Jefté e tantos outros. O juiz libertava o povo de Israel da opressão de seus inimigos, e enquanto o juiz era vivo, Israel vivia bem. Bastava o juiz ou o líder morrer, Israel mais uma vez se distanciava de Deus, voltava a se misturar com as nações vizinhas, praticava a idolatria dos povos ao seu redor. Deus, por sua vez, voltava a levantar uma nação ímpia para oprimir seu povo. O povo se arrependia, Deus levantava um juiz, que é um libertador, que libertava seu povo. O povo vivia em paz no período do reinado, no período da gestão daquele juiz ou líder, até que o juiz morria e o povo voltava a se entregar à idolatria e à mistura pagã. O tempo dos juízes era um tempo complicado, de incertezas morais, econômicas, políticas e espirituais. Volte uma página da sua Bíblia e veja como termina o livro de Juízes. Juízes está antes de Ruth. Note o último versículo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Era um período caótico. Embora nós estejamos distantes do livro de Juízes, na geografia e na cultura, nós preservamos muitas semelhanças. Vivemos um período de grandes incertezas, incertezas quanto ao futuro, incerteza quando os nossos filhos vão voltar a estudar, incerteza se teremos sistema de saúde seguro caso adoeçamos, incertezas políticas, incertezas econômicas para o próximo mês, para o próximo semestre, para o próximo ano, incertezas familiares. Será que nossa família sairá saudável de tudo isso? Incertezas quanto à nossa integridade física. Pessoas estão morrendo, pessoas próximas a nós, pessoas não tão próximas a nós. Vivemos dias de incertezas. E esse povo, essa família, a família de Elimeleque, vivia esse período. O texto no verso 1 de Ruth diz que houve fome na terra. É possível que eles estivessem vivendo aquele período onde um juiz morria, o povo de Israel se perdia, quebrava os mandamentos, se distanciava de Deus, se misturava com as nações pagãs e Deus entregava seu povo nas mãos do inimigo para serem julgados por Deus. Ok, esse é o pano de fundo. E note bem, o texto diz que existe um homem que mora em Belém de Judá. Esse homem é Elimeleque. Belém significa casa do pão. Belém é uma região conhecida pela produção de uvas, de trigo, de alimento. E agora falta pão na casa do pão. Belém é a terra prometida. É a terra que Deus havia destinado a Abraão. É a terra que mana leite e mel. Mas o mesmo Deus que faz cair a chuva da terra, a chuva do céu para regar a terra, é o Deus que fecha as janelas do céu. Agora não estava mais na hora daquela terra ser a terra do leite e mel, mas a terra onde haveria escassez de pão. Na casa do pão não havia mais pão, porque Deus queria constranger seu povo a se arrepender de seus pecados. Deus queria constranger seu povo a se voltar para Ele. Deus queria constranger seu povo a voltar-se para a aliança. E aí nós temos um homem chamado Elimeleque. Elimeleque pega a sua família, Noemi e 2 filhos, e parte em direção a Moabe. E aqui começa o primeiro drama dessa família. Porque Elimeleque, no lugar de se voltar para Deus, ele se volta para os inimigos de seu povo. Em primeiro lugar, Elimeleque contraria o seu próprio nome. O nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Mas quando vem a primeira sombra de dificuldade, Elimeleque foge para um lugar aparentemente mais seguro. Quando vem o primeiro sinal de provação, Elimeleque, no lugar de buscar a Deus, confia em si mesmo e na solução que podia oferecer à sua família. Elimeleque contraria a sua própria identidade. Deus é meu rei, mas quando vem a dificuldade, sou eu quem resolvo os meus problemas. Quando vem a dificuldade,
A ética no meu trabalho pode ser torcida. Quando vem a dificuldade para sustentar a minha família, eu posso subornar, posso extorquir, posso lesar minha empresa, posso oprimir meus funcionários. Quando vem a dificuldade, eu tenho os meus caminhos. Ainda que os meus caminhos firam os claros mandamentos de Deus, no dia da calamidade, eu posso fugir para Moabe. E é isso que Elimeleque faz. E ele foge para o lugar errado, porque Moabe é um lugar complicado, é uma terra hostil. Se você é bom de Bíblia, você deve se lembrar que em Números capítulo 22 a 24, nós temos o registro de que quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito, eles perambulam 40 anos pelo deserto, e eles passam pelas terras de Moabe, e eles pedem pão e água, e os moabitas recusam alimentar o povo de Deus. E não só isso, o rei de Moabe contrata um macumbeiro chamado Balaão, um pai de santo, para amaldiçoar Israel. Todas as vezes que Balaão ia orar para amaldiçoar Israel, ele era obrigado a abençoar Israel. Ele não conseguiu, porque sobre Israel estava a bênção do Senhor. Não conseguindo amaldiçoar o povo de Deus, Balaão teve uma ideia. E ele disse ao rei de Moabe: pegue umas meninas muito bonitas, e parece que Moabe era conhecida como uma região de mulheres muito bonitas. Pegue essas mulheres e use-as para seduzir os homens de Israel. Dito e feito, as mulheres seduzem os homens de Israel, eles se encantam e se entregam àquelas mulheres, se casam com elas, se misturam com os seus cultos pagãos. Moabe cultuava um deus chamado Camus, que sacrificava crianças. A ira de Deus se acende, 24.000 israelitas são mortos pela ira de Deus, e uma grande onda de violência cerca o povo de Israel nesse período. Moabe é região hostil, Moabe é região de um povo que é inimigo do povo de Deus. E Elimeleque, no lugar de permanecer na casa do pão, a terra da promessa, ele vai para a casa do inimigo. E quantas vezes não fazemos isso? As situações apertam, ao invés de nos firmarmos cada vez mais na palavra de Deus, de nos apegarmos à palavra de Deus, ainda que não compreendamos seus desígnios, a gente pega atalhos para facilitar a dor, para encurtar as dificuldades, para minimizar as lutas. Quantas vezes Moabe não tem sido o nosso caminho? A gente conhece a vontade revelada de Deus, mas o caminho mais fácil, ele normalmente é pego por todos nós quando a pressão vem. As pressões, as dificuldades, elas não trazem algo novo para as nossas vidas, apenas revelam aquilo que já está em nosso coração. E as pressões são usadas realmente para mostrar onde está a nossa fé. Elimeleque dizia: a minha fé está em Deus, que é o meu rei. Mas bastou uma pequena possibilidade de provação, que ele disse: não, a minha fé está aqui, ó. Vamos para Moabe, família, lá a gente resolve o nosso problema. Mas o texto diz que havia uma fome na terra, sim, mas o texto não diz que havia fome na família de Elimeleque. Quando Noemi volta, quase 15 anos depois, ela diz: eu saí próspera e voltei vazia. A fome estava naquela região, mas não estava sobre a família de Elimeleque. Note bem, eles não estavam enfrentando dificuldades, mas olharam para o futuro, para as incertezas que o amanhã reserva, e diz: vamos nos afastar um pouco de Deus, e por algum tempo, vamos resolver o nosso problema do conforto, da segurança. Quantos de nós, devido à insegurança que o amanhã reserva, confia mais no gerente do banco que na palavra de Deus? Confia mais nos conselhos dos coaches que na revelação das Escrituras? Confia mais nas orientações dos youtubers que os princípios claramente contidos na revelação bíblica?
Quantos de nós não têm fugido para Moabe, se entregado ao desespero, à vã preocupação, revelado que não tem uma sólida esperança em Deus para lidar com os dias difíceis? Essa família não tinha essa sólida esperança nos dias difíceis. Vamos para Moabe, ainda que Moabe signifique nos afastar da presença de Deus, ainda que Moabe signifique nos distanciar da comunhão com Deus e sua palavra. Elimeleque fez isso. As consequências, meus queridos, são terríveis. Em primeiro lugar, nós temos aí a morte de Elimeleque. Vão com sonhos, com tantas projeções, o pai da família morre. O texto não descreve como. Noemi agora está viúva, mas resta a ela um consolo. Eu tenho meus 2 filhos, Malom e Quilion, vão cuidar, zelar de mim, vão me amparar na viuvez, porque naquele período uma mulher viúva e sem filhos não tinha previdência, não tinha segurança do Estado. Ela estava sujeita à mendicância, ao estupro. Ela diz: eu tenho os meus 2 filhos. Chega um determinado momento, os meninos dizem: mamãe, queremos nos casar, e queremos nos casar com mulheres moabitas. E eu imagino até a conversa: meus filhos, vem cá, mas a palavra de Deus nos diz que nós não podemos nos misturar com essas mulheres. E eu imagino os filhos: mas mamãe e papai, lá atrás vocês sabiam que não deviam nem ter vindo para Moabe, que o nosso lugar era na terra da promessa. Vocês se distanciaram e desobedeceram à vontade de Deus lá atrás, e agora quer ensinar a gente a andar com Deus? Note as consequências de decisões dos pais lá na frente, impactando a vida dos filhos. Eu lembro um dia, há muitos anos, que um certo homem, pai de adolescentes, iniciando a juventude, chegou em mim e disse: Renato, eu não entendo. Antigamente os nossos meninos iam para os acampamentos e eles voltavam entusiasmados, cheios de vida, parece que estavam cheios do Espírito Santo. Hoje os nossos meninos não querem ir para os acampamentos, e quando a gente constrange, eles vão e às vezes voltam indiferentes, pior do que foram. Eu não entendo o que está acontecendo. E na medida em que eu via a rotina daquela família com quem eu convivia com certa proximidade, você via tudo, menos o reinado de Deus na família, nos negócios, na moral, na ética. E agora queriam saber por que os filhos não queriam saber de uma vida cristã íntegra. Os meninos se casam com 2 moabitas. Eu volto a dizer, um povo que deu muito trabalho para os israelitas. 10 anos se passam, e Noemi agora não perde só Elimeleque, ela amarga a perda dos 2 únicos filhos, e o texto também não explica por que ela perde esses filhos. Agora ela está empobrecida, viúva, sem seus 2 únicos filhos, fadada à mendicância vitalícia, sujeita a ser abusada por cidadãos de sua época, envelhecida, sem proteção social, sem proteção política, sem estabilidade econômica, numa terra de inimigos. E ela precisa voltar. Que calamidade! Outra dificuldade, ela tem que reunir as noras e falar: minhas filhas, vocês são boas para mim, vocês foram boas para os meus filhos, mas eu não tenho nada para oferecer a vocês. Eu não tenho futuro, eu não tenho alegria, eu não sei o que virá amanhã, além da expectativa de dor e do caos. Vão embora, vão servir aos deuses de vocês e se casem de novo. Elas choram, uma vai embora e Ruth se apega a ela. E elas chegam em Belém, na casa do pão. E ao chegar nós aprendemos com Noemi como lidar com a calamidade,
Como Noemi reagiu às calamidades da vida? Em primeiro lugar, o texto nos diz, no verso 6, que ela fez o caminho de volta. Olha o que nos diz o verso 6. Então, Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras. Queridos, o caminho do povo de Deus, em dias de dificuldade, sempre é um caminho de volta. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, quanto mais nós nos desligamos de sua palavra, quanto mais nós nos perdemos da prática diária, regular, da vida de oração, mais em Moabe nós nos adentramos, e mais sujeitos ao desespero, mais presas fáceis nos tornamos. Foi isso que aconteceu com esse povo. Eles se afastaram do lugar de onde nunca deviam ter saído, de Belém. E isso é simbólico demais, porque hoje nós cultuamos a Deus em espírito e em verdade. Enquanto estamos aqui, tem outra comunidade na quadra vizinha, tem outras pessoas em outras cidades. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas nessa revelação aqui do Antigo Testamento, a vida espiritual estava restrita a uma região. O tabernáculo seria construído em Jerusalém, era numa cidade específica. Belém era próximo de onde o povo de Deus se reunia para cultuar a Deus. Eles saem de perto do culto, da presença do povo do pacto, e vão para Moabe. O primeiro caminho que Noemi faz é o caminho de volta. E se você vive ou não dias de calamidade, mas se foi demais, se há medo em demasia em seu coração, se há a ponta do desespero já começando a crescer dentro de você, se você está perdido quanto aos dias que virão, está na hora de você voltar. O caminho do povo de Deus sempre é um caminho do retorno, como o filho pródigo que foi demais, retornou. Não dá para você ficar longe da comunhão com a palavra de Deus. Não dá para você não ler diariamente e várias vezes por dia as escrituras e livros que orientam seu coração a respeito de Deus com fidelidade. Não dá para você passar um dia sem orar, porque na presença de Deus há delícias perpetuamente, e na medida que oramos nós somos consolados, confortados, orientados, animados, dirigidos por Deus. Não há a possibilidade da gente permanecer com o coração desconectado do povo de Deus, e aqui eu não me refiro à presença física tão somente, mas desligado das orações, das ligações, das intercessões, da preocupação real com quem sofre. O primeiro caminho de Noemi é o caminho de volta, é retornar para o lugar de onde nunca devia ter saído. A segunda atitude de Noemi diante das calamidades foi responder com fé, mesmo que a dor fosse demais. Responder com fé, mesmo quando a dor era demais. Note aí o versículo 13 de Rute 1. Noemi está conversando com as noras e ela diz: será que vocês iriam esperar até que os filhos crescessem? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês. E olha o que ela diz: porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Note o verso 20. Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, assim que ela entra em Belém, mas de Mara. Noemi significa ditosa, agraciada, alegre, feliz, exuberante. Mara significa amargurada. Me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. A fé de Noemi está revelada aqui, pela maneira como ela entende os fatos. Deus é soberano para conceder o bem e para permitir o mal. A providência de Deus derrama dos céus dádivas,
mas concede tribulações. Se a gente não tem essa visão da soberania de Deus e de sua providência, por vezes carrancuda, quando a calamidade vem, nós somos sujeitos ao desespero. Algumas pessoas, quando vem a calamidade, entram na crise. Qual é meu pecado escondido? Tem pecado escondido para você estar vivendo como viveu. Só que ela procura e não acha pecado escondido, ela confessa pecado que ela nem sabe, que ela nem lembra, faz uma regressão e não acha nada. O resultado disso? Desespero. Outras pessoas acham que lhes falta fé. Eu tenho fé para curar o meu filho, que o meu filho vai ser curado do câncer, que minha mãe será curada dessa enfermidade. Eu tenho fé de que as portas se abrirão para o meu marido, que o meu casamento será restaurado. Eu tenho fé nisso. Aí às vezes as coisas vão de mal a pior. O resultado disso é frustração. Outras pessoas se irritam. Que Deus é esse? Como um amigo meu foi visitar uma senhora que estava no final do tratamento para o câncer, e aí tropeçou na coleira do cachorro, machucou, precisou se submeter a uma cirurgia, mas não tinha condições de fazer uma cirurgia, porque era daquelas diabéticas que não se cuidam, problemas sérios na pressão, e a velhinha, a senhora, membro da igreja, pediu o pastor para ir lá. Quando o pastor chega no hospital, a filha diz, a menina que cresceu na igreja, é aquele tipo de gente que a gente diz, desviou do evangelho, cresceu na igreja, olhou para o pastor e disse, pela minha mãe o senhor não vai orar, porque eu não aceito um Deus que faz isso com a mulher que o serve há tantos anos. Se virou e saiu. Não é essa a resposta de Noemi. O que ela diz é, está doendo, um buraco se abriu para o resto dos meus dias, a minha vida ficou amarga, há dor, há sofrimento, há amargura, mas não há ressentimento. Há o reconhecimento de que a vida saiu dos trilhos. Isso é interessante. Muitas vezes nós cavamos o próprio buraco, a gente se distancia de Deus, se distancia de sua palavra, se distancia de seus mandamentos, se distancia da vida com Ele, e as coisas começam a dar errado, e a gente quer dizer que a culpa é de Deus. Noemi não faz isso. Ela diz, estou amargurada, mas não estou ressentida com Deus. Eu reconheço que a despeito da minha calamidade, Ele é Deus. O Deus que me alimenta com pão e o Deus que permite a calamidade. Mas a segunda manifestação de fé de Noemi vem também pela maneira como ela chama a Deus. Olha o verso 20 e 21. Preste atenção, que expressões importantes. No verso 20 ela diz, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu amargura. Agora olha o verso 21, quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Ela repete 2 vezes a expressão Todo-Poderoso. El Shaddai, um dos nomes de Deus. A mesma expressão que aparece em Gênesis 17, quando Deus aparece a Abraão, já com 90 anos, sua esposa velha e infértil, estéril, e o corpo dele morto. Hebreus 11 diz que o corpo de Abraão tinha morrido, não tinha mais potência sexual, condição mínima da intimidade com sua esposa, e Deus diz, eu vou fazer nascer de você uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu.
Um ano depois, ele e Sara estão com um bebezinho. O que Noemi está dizendo é: não tem perspectivas, calamidade, amargura, dor, pobreza, mas Deus é todo poderoso. Se Ele pôde fazer nascer uma multidão de um velho e de uma velha, Ele pode fazer nascer vida de uma história que só tem morte. Você percebe a esperança dessa mulher? Você tem toda a narrativa de dor, mas você percebe respingos de esperança, porque ela crê que o Todo-Poderoso pode realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ainda que as calamidades sejam difíceis. Ele é o Todo-Poderoso. E a última ação de Noemi, as calamidades, está no verso 6. Olha o que ela diz: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. O texto não diz que Noemi ouviu dizer que caiu chuva do céu, que houve estabilidade econômica, que as esferas de governo se entenderam. O que ela ouviu dizer é que Deus interviu na história, Deus agiu sobre o seu povo, porque Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus que nos supre em todas as necessidades, e em meio à calamidade está ao nosso lado. Muitos hoje preferem caminhar pelos pastos verdejantes sem a presença de Deus, como Elimeleque fez ao ir para Moabe. Mas algumas vezes Deus nos chama a caminhar pelo vale da sombra da morte, mas com a sua presença nos consolando através de seu bordão e de seu cajado. Qual será a nossa reação diante das calamidades? Irmãos e irmãs que enfrentam a possibilidade real de morte em sua família. Homens e mulheres que estão com pais idosos e já dizem: eu não sei como é que vai ser da minha vida sem meus pais. Mas sabe que cada dia a mais é uma dádiva e que eles podem ser retirados a qualquer momento. Mas a calamidade não é só morte. Nesse texto nós temos a realidade da pobreza. Pessoas que tinham muito e estão lentamente perdendo. Nascer e crescer pobre e viver dificuldades, a gente se acostuma. Mas a dor é maior quando você tem, e o que você tem vai sendo perdido aos poucos, sendo comido. Como aconteceu com a família. O antigo funcionário da Casego, é isso mesmo? Que existia aqui antigamente em Goiás? Acho que é esse o nome mesmo. Ele perdeu o emprego, esposa, 3 filhos, adoeceu e morreu rapidamente. A esposa fica com os 3 filhos, sem trabalho, sem previdência, sem assistência estatal, e de repente ela começa a vender o que tinha. E a gente começa a vender o mais importante, vende a geladeira, e só depois a gente vende a TV, né? Vendeu a geladeira, vendeu a TV e foi vendendo. Até que por fim, ela desmontou a cama, vendeu a cama, e quando um amigo meu foi visitá-la, estava ela, as 3 crianças, com fome, vivendo a absoluta calamidade. O que fazer quando a calamidade chega? Para os que estão próximos a nós, fugiremos para Moabe?
Porque a gente sabe que Moabe é terra boa? Dependeremos da nossa inteligência? Confiaremos em nossa capacidade empreendedora? Nós somos chamados a fazer como essa mulher fez. Diante da calamidade, ela decidiu: se há uma solução, a solução está em Deus. E se eu fui demais para longe, eu só provei dor, morte e desgosto em Moabe. Está na hora de voltar para perto do meu povo, para perto do meu Deus. Porque se eu tiver que enfrentar a calamidade lá, eu sei que a sua mão me susterá em todo o tempo. Eu sei que o seu povo servirá de apoio para mim. Eu sei que lá eu terei esperança. Eu quero aplicar, em primeiro lugar, dizendo que se o seu coração está amargurado pela calamidade, volte-se para o Deus da providência. O seu caminho e o meu caminho sempre é de retorno. Lembre-se do filho pródigo. Se lambuzou tanto, foi tanto, se distanciou tanto, que ele começou a precisar matar a fome com lavagem. Tem gente que foi tanto, se distanciou tanto, que não consegue mais ter esperança no dia mau. Não consegue mais se encantar com a presença de Deus. Tem gente aqui sentada onde você se assenta, onde eu eventualmente me assento, que não sabe o que é conhecer a palavra de Deus e ouvir a voz dEle, dizendo: meu filho, jamais te desampararei, eu sou o teu Deus. Tem gente que não conhece o privilégio do que é receber enquanto ora a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração dos tropeços. Tem gente que foi tanto para longe, se distanciou tanto, que hoje se alimenta de preocupação, de desespero e de pânico. Está na hora de voltar. O seu chamado é: volta. Quando você voltar, você vai receber colo, você vai receber roupa, você vai receber sandálias nos pés, você vai receber anel, você vai receber dignidade, você vai receber graça, e graça em abundância. Em segundo lugar, creia que Deus tem poder para te sustentar em toda a calamidade, em toda a dificuldade. Se você está vivendo uma vida maravilhosa hoje, louve a Deus, porque tudo isso deriva dEle. E se você vive momentos, ou está já com a sombra de momentos difíceis, ou conhece pessoa vivendo momentos difíceis, lembre-se disso: a graça de Deus é poderosa e suficiente para te sustentar e te guardar dos tropeços. A graça de Deus é suficiente para te sustentar e te guardar dos tropeços. Não deseje viver nos pastos verdejantes, longe do pastor. Israel não quis isso. Você se lembra? Quando o povo de Deus construiu o bezerro de ouro, em Êxodo 32, Deus chegou para Moisés e diz: eu não aguento mais esse povo. Aí Moisés diz: não, mas eles são assim mesmo, né? Tenha paciência, Deus, fica calmo com esse povo, eles são de dura cerviz. Aí Deus disse: tudo bem, eu darei ao meu povo a terra prometida, eles vão receber bênçãos, mas eu não irei com eles. Muita gente hoje amaria essa ideia, ter as bênçãos, mas sem o Deus da bênção com eles, pegando no pé, lhe mostrando o caminho, colocando suas normas. Mas Moisés e o povo de Deus chorou.
Eles disseram: se Deus não vai com a gente, nós não queremos a bênção de Deus, porque a bênção de Deus sem Deus não nos vale nada. E aí Moisés se coloca no caminho entre Deus e o povo e diz: se o Senhor não perdoar, me mate, me leve. E Deus, que é longânimo, tardio em irar-se, perdoa seu povo, conduz seu povo à terra da promessa e está junto com o seu povo, até hoje em Cristo Jesus. Deus sustentará você até o fim, com sua providência e sua presença maravilhosa. E por fim, deposite sua esperança no Deus Todo-Poderoso, assim como Ruth o fez, assim como Noemi o fez. E Ruth também o fez. Ruth disse: o seu Deus é o meu Deus. Para onde tu fores, irei eu. Onde tu morreres, ali morrerei eu. Quem sabe se você entregar o seu caminho de fato, isso pode ser muito mais que um versículo de convite de casamento, mas uma realidade para a sua vida. Eu entreguei minha confiança ao Deus Todo-Poderoso, que a despeito da jornada, cuidará de mim, porque eu sou membro do pacto, eu pertenço a Ele, Você lembra de José? E eu quero terminar com essa história. Ele é vendido pelos irmãos, depois de ser jogado num buraco, vai para o Egito, fica anos e anos escravo. Deus o levanta ao segundo líder mais influente do planeta, livra o mundo da fome, livra a sua família da fome. De repente os seus irmãos chegam, uma, duas, pela terceira vez. José está louco para se vingar de seus irmãos, ele chora, ele geme, ele se contém, e de repente, no capítulo 46 de Gênesis, José se revela aos seus irmãos, abraça, chora, beija, e ele diz: não fiquem tristes pelo mal que vocês fizeram para mim, olha a calamidade. Deus tinha como propósito usar o mal de vocês para realizar um bem muito maior. É bom crer naquela providência de Papai Noel. Mal algum te alcançará, dificuldade nenhuma virá. Mas é melhor ainda crermos na providência bíblica, que diz que quando o mal chegar, o dia da calamidade vier, Deus estará conosco até o fim. No dia da calamidade, Jesus diz: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se levanta, olha nos olhos da calamidade e vai até a cruz. E ali, ao oferecer vida e obra fiel, nos conquista, nos redime, nos liberta e garante a todos nós que estivermos nele vida eterna. Louvado seja Deus.